E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai ver aqui que o craque Neto e o Souza, falaram sobre o jogo de hoje, São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo lá no Morumbi. Souza que cravou o São Paulo classificado para as semifinais da Copa Libertadores da América. E também tem Rodrigo Bueno e o pessoal lá do F90 também trazendo comentários sobre esse jogão de hoje. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem vídeo aqui todo santo dia. E você sabe, no final do vídeo eu sempre volto, trago a minha opinião, a minha análise, os meus comentários. A gente vai falar e comentar muito sobre o jogo, sobre a escalação, sobre a torcida, sobre a Libertadores, sobre muita coisa. Créditos, direitos, traição, deixando aí na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Na sua visão. É difícil. Jogar contra o Botafogo é muito duro, porque é muita qualidade, né? O Botafogo hoje tem jogadores que podem decidir, não é um ou outro só, né? Mas eu acho que o São Paulo se expor, se for pra cima na empolgação do torcedor... Faz 12 jogos que o Lucas não faz gol, hein? Se for 12 jogos, hein, Lucas? Botafogo na empolgação ali Brincadeira, hein? Falei pra vocês. Aí perde o jogo. Eu acho que pro São Paulo classificar hoje tem que ser nos pênaltis. Mas pro São Paulo ganhar do Botafogo hoje, vocês vão ter que jogar mais bola do que se vocês jogaram nos últimos 6 jogos. Se vocês jogarem igual, vocês perdem. Se vocês melhorarem uns 10%, vocês têm chance, principalmente porque você tem jogadores muito bons. Você tem Lucas, você tem Luciano, Caleri, você tem o Willian, você tem Michel Araújo, você tem Caleri, mas precisa jogar... Ferreirinha talvez volte hoje. Não sei, mas precisa jogar bola, Souza, que o time não tá fazendo. Precisa jogar bola. São Paulo vai jogar a bola que tá devendo, porque precisa fazer um grande jogo hoje. E eu não acho que o São Paulo vai só se defender, não. São Paulo tem que perder jogando. Se perder, perde jogando. Vai perder. Não perde. Vai perder. Não perde. Como você sabe? Como é que você sabe que vai perder? Porque eu sei, ué. Eu também sei que vai É porque você não falou então que você sabe? Eu sei. Por que você sabe? Porque eu sei. Mas sabe por quê? Porque... Mas quem joga mais hoje? O Luiz Henrique? Ô, Luiz Henrique, pegar 40 mil real, truta. 40 mil real da família do Paquetá, jogando no Betis. O UOL deu isso aí. Isso é uma vergonha, velho. Isso é brincadeira. E ainda da parente ainda do tal de Paquetá aí, que ganhou uma aposta ainda com cartões amarelos seu. Cara, pra que isso, cara? Tá de brincadeira. Então, Nicola, desculpa de falar muito, desculpa. Vamos lá, bota... Há 3 semanas aí, 1 mês, 2 meses atrás, o Zubeldia era um revolucionário, que fazia um time de elenco limitado, de grupo mais curto, e jogar bola. Agora, do que faz o Arthur Jorge do ponto de vista de fazer o time jogar, a gente sempre bate nesse ponto, né, Zé? Primeiro jogo dele na altitude, ele já botou 4 caras na frente, porque ele queria ter o Botafogo com bola, acelerando. Isso aí eu gosto, mas é estilo. O Bubu, por exemplo, gosta muito do Zubeldia, quando o São Paulo não perde. Quando perde, ele fica meio bravo. Mas ele passa um paninho. Agora vamos mandar pra ele. Que dia incrível, o Bubu de boca cheia, quietinho ali, ele tá... Mas hoje, pode bebericar aí que você vai falar. Quem tá vivendo o melhor momento, Arthur Jorge ou Zubeldia? Vai sem... Se lembra que você falou aqui ontem. Nós não podemos ser clubistas na cobertura, vai. Arthur Jorge está no momento melhor. Porém, o Rebeldia... Se classificar hoje, vai rir por último, vai rir melhor, entendeu? Né? Então, o resultado de hoje vai ser decisivo para isso. Botafogo tem boa chance de ser campeão brasileiro, o São Paulo joga todas as suas fichas na Libertadores. E a Libertadores, na hierarquia da bola, está acima. Então, se o Zubeldia ganha a Libertadores, Arthur Jorge ganha o brasileiro, no final das contas, o Zubeldia fica na frente. No momento, o Arthur Jorge está na liderança. Ô, Nath, você acredita nisso também, Arthur Jorge melhor que Zubeldia? O futebol fala, né? O momento do futebol do Botafogo, não o momento, mas desde a chegada do Arthur Jorge, tem uma crescente coletiva muito grande. Então, não tem como a gente falar. O Zubeldia, ele tá num processo de uma instabilidade muito grande do que o São Paulo tem apresentado. Isso é fato. E o elenco também é mais reduzido em relação ao elenco do Botafogo. A gente tem que colocar cada pingo no i ou cada carne no seu garfo. É difícil pensar o que o Zubeldia faria com o elenco do Botafogo, o que o Arthur Jorge faria com o elenco estilos diferentes. Do São Paulo. Agora, se você for comparar momento, a gente está falando que o Botafogo joga mais bola que o São Paulo. Que hoje, em condições normais, o Botafogo pressionando, ele tende a fazer, pelo menos criar chance para fazer o resultado. O Zubeldia vem sendo criticado por opção de elenco, por demora para mexer, pelo que São Paulo hoje é instável. O Zubeldia, ele é muito falado no jogo da ida, pelo que ele tenta mudar para o segundo tempo, porque o primeiro tempo ele não vê bola, o time dele é amassado pelo Botafogo. Então, é injusto
falar que é esse ou aquele. Agora, quem tem mais garrafa vazia pra vender, hoje... É o Bubu. O Bubu, cara, o Bubu não pode derrubar. A garrafa vazia é o Bubu. Eu tô contigo. Não, mas pode continuar. Ele ainda vai ter a cara de pau de quando acabar falar que tem horário de almoço. Sabe por quê? Esse programa, ele é assim, né, Zé? Imagina o cara que tá sem o som, vai vendo, um comentarista tá comendo, o outro fez coração com o jogador. Batata. E calma que vem mais, é edição de colecionador hoje. Bota aí aquela marquinha dourada, vai ser reprisada aí no final do ano. Você pode piorar, melhorar. Ô Zé, mas você vai por unanimidade também, Arthur Jorge? Então, eu tenho curiosidade, por exemplo, para ver o Zubeldia com o elenco que tem o Arthur. Porque o ano passado eu fiz a final da Sul-Americana, ele com a LDU. Outro estilo. Era outro estilo de jogo. É um outro estilo de jogo, uma outra maneira de jogar. Ele mudou, no primeiro tempo ele dificultou para a equipe do Fortaleza, porque ele mudou o sistema de jogo 2 ou 3 vezes em termos de marcação, posicionamento, adianta, volta, recua um pouquinho mais, agora continua adiantando e muita movimentação. Ele fez o Guerreiro sendo os destaques da competição, e o Guerreiro já estava, né, numa queda em relação à sua carreira. Eu acho ele bom treinador. É lógico que no momento, pelo desempenho, pela forma como joga a equipe, o Botafogo credencia e dá essa, vamos dizer assim, essa vantagem ao Arthur, mas muito por conta do trabalho dele também. Agora, tem uma coisa, Zé, que é importante a gente ressaltar. E aí eu vou jogar pro Bubu, só para ele saber. Ser sério, mas vamos voltar com aquela imagem. Vamos sim. Bonita, né? Aliás, eu quero voltar para ele com a imagem com uma pergunta que muito São Paulino está se fazendo, que é a seguinte: a classificação hoje passa por Lucas e Caleri, hein? Tá limpando a boquinha e ele vem com tudo, olha lá. Bubu e sua boquinha. Lucas e Caleri, essas são as peças que vão definir o jogo hoje? Nem sempre, meu caro Eduardo, porque nesses jogos decisivos, às vezes aparece aquele herói improvável. Tá vendo? Herói improvável. Pode ser o garoto William. O Caleri tá num jejum de gols, né? Aliás, a grande chance desse confronto São Paulo e Botafogo no Rio, quem perdeu foi o Caleri, né? Eu não sei se isso tá atormentando a cabeça dele, mas ele precisa voltar a balançar as redes. Lembrando que Caleri tem 13 gols na Libertadores pelo São Paulo. Se ele fizer um gol, vira o maior artilheiro do São Paulo em Libertadores, empatado com o Rogério Ceni e com o Luiz Fabiano. Já o Lucas, ele tava patinando no tapetinho do Botafogo, entendeu? Ele tava escorregando muito, gramado sintético, muito molhado. Aqui no Morumbi Raiz, o Lucas vai poder desenvolver aquela habilidade, aquela velocidade, aqueles dribles que encantam o Zé, que ele fala tanto desde a chegada do Lucas aqui ao futebol brasileiro. Então aqui a história vai ser diferente, entendeu? Aqui o ambiente, a gente tá vendo aqui, eu já dei uma olhada, parece que teremos o recorde de público do ano no futebol brasileiro. No fim de semana tivemos 62 mil pessoas para Vasco e Palmeiras. Hoje aqui, eu aposto que esse número vai ser quebrado. Vai ter dirigível, eu vi dirigível aqui, vamos em São Paulo. No Rio teve avião. Dirigível caiu, Bubu. Caiu? Caiu lá em Osasco, Bubu. Não. O importante é não cair o time, né? Time não pode cair, o dirigível pode. Agora, eu tenho notado... Mas é o seguinte, aqui vai ser aquele ambiente, atmosfera bem diferente do que a gente viu no Newton Santos, viu? Pô, Raiz é se ele estivesse lá na porta do estádio comendo aquele sanduíche, correndo... Mas ele é uma carne, um vinho. Você não consegue comer uma carne a esse ponto, com essa batatinha, essa provoleta, essa taça de vinho, no camarada do estádio. Vem falar pra mim que o é eixo. Não, mas pelo jeito... Não dá. Mas depois do jogo, eu vou na barraca do Johnny. Que fica aqui na frente, tem um raça aqui dentro do Morumbi, é legal. Mas a barraca do Johnny ali, aquela calabresa, é uma maravilha. Exatamente, Nath. Isso é o que ele diz. Ele já garantiu um almoço e, atenção, Johnny, o jantar será aí. Agora, você, bonitão, pelo jeito que você tá falando, vermelho, não precisa, aliás, você já tá viajando sem sair do lugar. Você tá falando aí do jeito que você falou do Lucas, do Caleri. Nem, não precisa nem ter jogo, então. Você falou até o que o Lucas vai fazer. Na tua opinião, o São Paulo é favorito? Hein, Rodrigo Bueno? Não tem favorito nesse confronto. O favorito inicialmente era o Botafogo. Depois do 0-0 no Rio, acabou o favoritismo do Botafogo. Aqui em São Paulo, com o Morumbi na Libertadores, o bicho pega, né? O pessoal sabe. Então aqui as coisas são equilibradas. O Botafogo, para ganhar a Libertadores, vai ter que passar por essa aprovação. Eu tô provando aqui já, né? Um pouco do gosto do Morumbis aqui.
o Botafogo vai ter que passar por isso e não vai ser fácil, hein? Não é fácil pro São Paulo, não é fácil pro Botafogo. Então, jogo tenso, cara de Libertadores. Time que tiver mais personalidade. Quem passar o Pedro Ivo gosta de um termo que eu não posso usar aqui nesse horário. Bubu, quem passar desse jogo faz a final? Olha como você é, né? Você vai? Olha, não, porque tem que respeitar o Penharol. Penharol, campeão da Ciro, tem muita Então Penharol já passou? São Paulo e Penharol já fizeram final da Comebol. Botafogo e Penharol também já fizeram decisão, né? Então respeitem o Penharol, o grande aurinegro. Cara, o Flamengo não vai jogar. Amanhã, então, eu quero ouvir sua opinião sobre o Flamengo. Guarda pra amanhã, porque pra ele já foi. Não, agora eu tenho uma reivindicação a fazer. O próximo F90 que a gente fizer, semana que vem ou na outra, Clara, por gentileza, Dimas, providencie, porque vai ser direto do Extra. Não, nós vamos ter que fazer lá, é lógico. Agora, Zé, você já jogou com grandes atletas, caras que faziam essa diferença. Como é que é? Tá bom, a gente tá falando do Lucas, que ele sim, ele é o como se fosse o chefe da cozinha. Tem o Caleri, que é o cara que faz o gol, mas o Lucas você vê que toda hora a gente fala, quem vai decidir? O Lucas, Lucas. Como é que fica a cabeça desse cara na concentração, sabendo que no último jogo ele até falou, escorregou, teve o gramado e tal, do tipo, cara, hoje é o meu jogo, passa isso na cabeça dos caras? Eu acho que passa. Especialmente, né? Pelo que aconteceu no último jogo, né, contra o Botafogo. Ele não conseguiu jogar. Teve um determinado momento do jogo em que o próprio Silas, o Lucas tentou dominar uma bola, ele escorregou, tropeçou e o Silas falou na hora, falou assim, o Lucas está tendo dificuldades para jogar no campo sintético. E aí depois o Lucas confessando, né, conversando com o Edu, falou, olha, não é que isso é uma desculpa, mas eu tive dificuldades para jogar. Claro. Hoje não, hoje joga em casa, tem as suas referências no campo, tem aquela questão da responsabilidade, né? O cara quando ele é líder ou quando ele é o cara que, né, é o responsável por fazer algo novo ou tem a grande responsabilidade de ser a diferença do time, ele sente essa necessidade de voltar a jogar bem, né? O Lucas tem essa possibilidade, tem essa característica também pô, joguei mal ali, eu sei que eu preciso jogar mais, eu sei que eu dependo do time. A maior prova disso, que ele é um cara que joga para o time e sabe da responsabilidade que tem, é quando o Zubeldia fala, olha, joga pelo lado esquerdo para mim. Joga pelo lado direito para mim, porque ele poderia muito bem, pelo status, pela carreira que tem, falar, não, eu quero jogar centralizado, como ele já falou, que prefere jogar centralizado, mas em momento algum você ouviu do Lucas, olha, não vou jogar pelo lado, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu quero exclusivamente jogar na minha posição. Então isso mostra um caráter, uma consciência daquilo que ele representa para esse time. Vamos ver se ele vai conseguir jogar, porque o time do Botafogo é um time muito forte no meio. É um time que tem 2 jogadores que marcam muito bem, né? Dão poucos espaços, são jogadores fortes fisicamente. E lá atrás na defesa, o Botafogo tem 2 paredes ali que... você tem o Barbosa... Tá pedindo mais. Bota Bubu. Para esse nível de competição do que o São Paulo tem sido. Então o Botafogo sabe jogar esse jogo. É um jogo muito traiçoeiro para o São Paulo. Entre dosar a necessidade de atacar e a necessidade de também se proteger um pouco atrás. Então é um jogo muito traiçoeiro. O São Paulo tem uma vantagem de mando de campo, o São Paulo cresce, é um time diferente normalmente em Libertadores, a torcida do São Paulo é diferente em Libertadores, mas é um jogo muito traiçoeiro. Queria só dar um pitaco, o Rodrigo Bueno falou daquele São Paulo e União Espanhola, eu fui naquele jogo. Eu tive aula de manhã e fui naquele jogo depois. A tua aula, fala então, eu tenho ingresso daquele jogo até hoje, porque eu tinha comprado ingresso. Você cabulou a aula, para não falar matou, né? E eles abriram os portões. Por isso, só reforçando o que o Bubu disse, você não tem como saber quantas pessoas tinham, porque eu tava na fila para entrar e abriram os portões e saiu entrando uma galera. Eu entrei, eu tinha ingresso na mão, guardei ingresso até hoje. Naquela época o ingresso ficava na catraca, né? Eu tenho ingresso daquele jogo até hoje. Você pulou, você quebrou os portões do Morumbi. Não, o pessoal abriu e eu entrei. Ah, tá certo. Entendi. Pulou catraca. Pulou catraca. Imagina o Birinha pulando catraca. Eu tô com ingresso pra provar. Pulou a aula e pulou catraca. Que isso, hein, Beira? Como diz outro, que vida louca que ele viveu, hein? Ô, Prates, pensando sobre o ele é um marginal. O Sport Center hoje... Mas, ô Mari, a gente tava brincando. Aquela tarde foi uma loucura na cidade de São Paulo, Mari. Porque você viu que eu citei aqui que o pessoal no colégio que eu estudava foi todo embora e o Bira confirmou que eu fiquei sozinho lá na escola. Porque eu sempre fui um aluno aplicado, dedicado. Né? Claro que é assim. Mas o Bira não. O Bira que era da turma do Fundão não quis nem saber. Foi viver intensamente a Libertadores. Agora, pensando nesse clima, então, de loucura, de Morumbis, da torcida do São Paulo, a torcida que conduz toda a mobilização que o São Paulo está fazendo, Prates, a gente verá um São Paulo diferente, um São Paulo que irá
pressionar esse Botafogo? Ah, sim, imagino que sim. O São Paulo não vai ter uma posse de bola tão pequena, tão ínfima, como nós vimos nos números agora. Acho que é um jogo que o São Paulo fica mais confortável quando tem a bola. O São Paulo gosta de controlar o jogo da maneira dele. E aí pode ser uma alteração, talvez, de novo com 2 linhas de 4. O time, quando muda a maneira de marcar, se comporta melhor no Rio de Janeiro. Vai enfrentar um time muito bom, talvez técnico muito inteligente como o Arthur Jorge, né? Possivelmente. O Arthur Jorge é um técnico muito inteligente, que detectou em pouco tempo que ele tinha à disposição e fez o Botafogo um time, além de físico, muito tático, muito técnico, difícil para enfrentar. Mas a impressão que o Botafogo não levar vantagem, não trazer vantagem para São Paulo. Uma mudança tática que o Zubeldia fez no segundo tempo lá no Newton Santos, trazendo o Rafinha de uma posição de ala um pouco mais para dentro, ajudando a proteger a marcação pela direita da sua defesa. Aí eu queria ver, estou ansioso para ver se ele vai repetir isso no jogo de hoje de início, ou se ele vai mudar um pouco aquele esquema, porque no primeiro tempo foi ruim, no segundo tempo o time deu uma ajeitada e reequilibrou o jogo. Eu acho que o São Paulo vai mudar, vai se espelhar um pouco mais do que fez no segundo tempo, mas vai ter de jogar mais ainda do que jogou no segundo tempo. E passa muito por ficar com a bola. Você pode ficar devolvendo a bola. É um outro cenário hoje, é outro São Paulo que eu imagino daqui a pouco no Morumbi. Ô Bruno, quer dizer, todo mundo que está aqui acompanhando, né, nessa belíssima tela, com todo mundo espalhado nessa cobertura de Conmebol Libertadores, a gente tem 2 telas com curiosidades para a gente poder embasar um pouquinho nossa conversa. Olha só. O São Paulo, após empatar o jogo em 0-0 num jogo de ida fora de casa da Conmebol Libertadores, ele sempre conseguiu a classificação. Então, em 94, contra o Palmeiras, o placar de volta foi 2-1. Contra o Nacional, em 2008, nas oitavas, faz o 2-0. Contra o Universitário, em 2010, ele passa nos pênaltis por 3-1, se mantém ali o 0-0. Contra o Nacional, agora nas oitavas, faz um 2-0 e agora tem o jogo contra o Botafogo. Tem uma segunda tela, que eu também quero mandar o Bruno Vicari analisar, o São Paulo, que aí é o contraste. Se ele consegue virar o 0-0, o São Paulo em mata-mata de Conmebol Libertadores contra brasileiros após o título de 2005, ele tem mais eliminações ou vice do que necessariamente classificações. E aí esse jogo é muito traiçoeiro, né, Bruno? Porque ao mesmo tempo que o São Paulo tem que se impor, ele tem um retrospecto positivo, o Botafogo é um time que não se importa também de jogar de uma forma mais vertical. E quanta história, né? A gente estava lembrando aí de jogos passados, aquele de 94 de Palmeiras e São Paulo, era teoricamente um Palmeiras mais forte da Parmalat. Era mais Primeiro forte, jogo ali no Pacaembu, o Zete faz uma partidaça, aí o Palmeiras viaja, faz uma excursão, tem Copa do Mundo. Teve um pênalti não marcado pro São Paulo nesse 0-0. O Palmeiras massacrou o São Paulo, é o jogo da vida do Zete, mas teve um pênalti pro São Paulo não marcado nessa partida. E aí, depois de Copa do Mundo, depois de viagem e excursão, o São Paulo vence e depois acaba chegando a decisão. Agora, nessa de ter a bola ou não ter a bola, a postura, isso está muito relacionado ao ambiente, né, Mari? E a gente falava, poxa, a torcida vai conduzir o São Paulo. Como então o São Paulo não ser conduzido a atacar o Botafogo? Sim, além de ser uma característica da equipe, né? A segunda maior média de posse de bola do Campeonato Brasileiro. Então é um time que gosta de trabalhar dessa maneira dentro do Morumbi principalmente. Agora, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo pagou o preço na volta, né? Porque foi isso, o São Paulo que teve a bola, que teve as melhores oportunidades, ou pelo menos rondou mais a área do Atlético, mas sofreu o gol. E aí, quando saiu para enfrentar o Atlético taticamente ali só se defendeu. Então ele precisa produzir mais do que apenas ter a posse de bola. Ele precisa criar oportunidades contra o Botafogo. Já é difícil de criar, de converter. Pessoal. Então o São Paulo precisa melhorar o aproveitamento. Oi, Dani. Eu fico pensando no seguinte também, gente, até para jogar aqui pro Eugênio, no quanto que essa condução, já que o Bruno usou essa palavra, né, e ela remete diretamente ao jogador que faz diferença nesse time, passa por uma melhora do Lucas de rendimento. Acho que tecnicamente todo mundo aqui vai concordar que é um dos jogadores que mais pode oferecer, não só no São Paulo, mas acho que no futebol brasileiro é acima da média, mas sim, recentemente teve uma queda de produção, uma queda de rendimento e ele mesmo assumiu isso, né? Então, além desse fator casa, além desse fator torcida, assim, quanto que o Lucas voltar a regularidade dele para cima pode mudar o jogo do São Paulo, Eugênio? Totalmente, é fundamental, ele é o principal jogador do time, né? Tecnicamente é o melhor do elenco do São Paulo. Eu acho que é uma questão que passa não só por ele, passa por outros jogadores, porque havia um encaixe ali, Lucas, Luciano e Ferreirinha, ou Rodrigo Nestor em alguns momentos. Isso se quebrou, entrou o Wellington Rato e ele está tentando se encontrar
nessa dinâmica de ataque do São Paulo. Peraí, o velho da direita pro meio. Por ser um dos melhores, é ele quem sacrifica espacialmente, né? Sempre mudando de lugar ali. Porque hora ele tá na esquerda agora, várias vezes ele aparece pela esquerda. Eu acho que ele vai muito bem pela parte mais central do campo. Então vamos ver qual vai ser o desenho do meio para frente para aproveitar melhor as qualidades do Lucas, que de fato, é o principal jogador do São Paulo. Só queria fazer uma denúncia e pedir um cartão amarelo aqui, porque eu dei uma olhadinha para outro lado, levei um bico na canela aqui da Dani para olhar para a câmera. Então, cartão amarelo para você. VAR? Não tem VAR. Então, querido, o juiz mas fica o registro, fica a reclamação. Denúncia. Tá vendo, Bruno Vicari? Se você der um bico na Mari Pereira, você vai ver, hein? Não, jamais. Nossa, só... É entrada temerária no máximo. Não pode. Buscou o contato. Ô, Bubu, aí a questão que envolve o Lucas é a seguinte, que a Dani tocou muito bem. Ele pediu para jogar contra o Internacional, acho que talvez até para recuperar a sua melhor condição, mas em qual posição ele jogaria? Se é centralizado... Participa do gol do Luciano. Isso, bem lembrado, Mari. Se é centralizado ou se é por algum dos lados. Então, o Lucas, ele não usou como desculpa, mas ele falou: o tapetinho do Nilton Santos não favoreceu o jogo dele. E você via a dificuldade que ele tinha para ficar em pé, ele escorregava muito. Outros jogadores do São Paulo também escorregavam no tapetinho do Nilton Santos. E aqui molhavam muito, né? Eu acompanhei a partida, estava lá no Rio, né? Acompanhando a partida, então ele não conseguia fazer aquela arrancada dele. Quando ele pegava a bola, eu conseguia dominar com uma certa dificuldade, jogava na frente, ele tinha dificuldade. Aqui no Morumbi ele está literalmente em casa. Então o fator casa também favorece o Lucas pelo gramado, conhece muito bem o ambiente da torcida. Ele foi um cara importante para um título da Sul-Americana em 2012 e para a Copa do Brasil agora, né? 2 títulos marcantes. Mas ele sabe, como São Paulino, o que simboliza uma Libertadores, o que seria o São Paulo ser tetra, né? Então, o São Paulino, que normalmente respira muito esse torneio há muito tempo, né? Ele tem essa noção do significado, do simbolismo desse. Então não tenho dúvida que o Lucas hoje vai jogar mais do que jogou na partida de ida, mais do que vinha jogando em partidas anteriores, quando o São Paulo meio que tirou o pé, né? Com time misto, time no brasileiro, time reserva. Dessa vez vai ser um time mais parecido com esse São Paulo de Copas que a gente viu recentemente, né? Mais vibrante. O Caleri, sim, eu tenho uma dúvida. O Caleri já está com um jejum de gols considerável, né, para os padrões dele no São Paulo. E ele perdeu um gol muito importante, né? Que poderia mudar a história do confronto. Então, eu acho que o Caleri, para esse jogo, chega até mais pressionado pelo jejum de gols, pelo gol que perdeu na ida. O Lucas perdeu um gol aqui contra o Galo no jogo de ida. É verdade. E ele falou que isso atormentou ele para a partida de volta. Ele se sentiu meio culpado. Caramba, perdi o gol. Agora quem tem essa culpa é o Caleri, que poderia ter aberto o placar no confronto contra o Botafogo. Já deixa sua opinião, já deixa o seu comentário sobre o jogão de hoje em São Paulo e Botafogo. E eu já vou falar e ser sincero para vocês. Em alguns outros vídeos, a imprensa, eu acho que eles estão confundindo o Botafogo com o Real Madrid. O Botafogo, ele é um excelente time, tem um bom treinador, tem bons jogadores, mas não é um time imbatível. O Botafogo de hoje, por exemplo, não é melhor que o Flamengo de 2019, que era um time realmente quase imbatível. Ou mesmo o Palmeiras de 2021 do Abel Ferreira, que realmente era um time muito acima da média. O time do Botafogo hoje é um time muito bom, mas é um time que joga e que deixa jogar. Pra você ver, o Botafogo amassou o São Paulo no primeiro tempo de lá, do jogo do Engenhão. Mas no segundo tempo, foi um jogo igual. Foi um jogo bem igual. O Botafogo no segundo tempo não teve chances claríssimas, tirando aquela do Tiquinho. As chances mais claras do segundo tempo foram do São Paulo. O que impede o São Paulo de hoje de fazer um jogo como fez no segundo tempo do jogo lá do Engenhão? Ou um jogo como fez no primeiro turno aqui? E outra, o Botafogo ainda não conheceu a quarta-feira de Libertadores do Morumbi. Isso, às vezes as pessoas acham, pô, a torcida não ganha jogo. Realmente a torcida não ganha jogo, mas o Morumbi, ele se transforma em quarta-feira de Libertadores. É outro estádio, é outra atmosfera, é outra coisa. E eu acho, e assim, não é, o Botafogo fez 2 gols lá no Palestra Itália. Nenhum estádio aqui no Brasil tem a energia que o Morumbi tem em jogo de Libertadores. E só em jogos de Libertadores. Tá?
Acho que Morumbi, La Bombonera e Monumental de Nunes são os 3 estádios que em noites de Libertadores se transformam. Sai, emana da arquibancada uma aura diferente, uma energia diferente. O Botafogo hoje vai conhecer isso. E eu falei isso no vídeo mais cedo. Assim, não é nenhum demérito do São Paulo perder do Botafogo. E se o Botafogo vencer o São Paulo hoje no Morumbi, seja nos pênaltis ou seja no tempo normal, o Botafogo merece ir pra final. Porque um time para vencer o São Paulo em quarta-feira de Libertadores no Morumbi, esse time merece. Sabe qual foi a última vez que o São Paulo perdeu na Libertadores no Morumbi? Assim que eu me lembre, a última derrota do São Paulo na Libertadores no Morumbi, São Paulo e Atlético de Nacional. Se eu não me engano, foi esse jogo. São Paulo e Atlético. Não teve um outro jogo. Eu não me lembro agora qual foi. Um que o Lúcio foi expulso. São Paulo e Atlético Mineiro, né? Também em 2013, que o Lúcio foi expulso, não foi? São Paulo perdeu de 1-0. Não, mas isso foi antes. Realmente foi o jogo contra o Atlético Nacional. Esse jogo que o Lúcio foi expulso foi em 2013. Esse jogo do Atlético Nacional foi em 2016. Então o último jogo que o São Paulo perdeu na Libertadores foi em 2016 para o Atlético Nacional, que foi campeão. De lá para cá, eu acho que o São Paulo não perdeu mais nenhum jogo de Copa Libertadores da América no Morumbi. Vocês têm uma ideia da força que o São Paulo tem. O Botafogo é um excelente time. E se o Botafogo conseguir essa façanha, ele merece. Merece chegar na final. Mas eu não acho que vai conseguir. Porque o time do São Paulo hoje... cara, ele se importa de maneira diferente. Ele se porta de maneira diferente. Ele se motiva de maneira diferente. O Morumbi é um 12º jogador. O Botafogo é um excelente time, mas eu acho que o Botafogo vai sentir a pressão. Tem muito torcedor do Botafogo que fala, o Botafogo não vai sentir a pressão do Morumbi. Vai, vocês vão ver que vai. Não tem time que não sinta. O próprio River Plate, qual time é maior? O Botafogo ou o River Plate? O River Plate do Galhardo perdeu no Morumbi, sentiu a pressão. Então assim, cara, não adianta. O Botafogo pode vencer. Prorroga o jogo e tal, no segundo tempo faz um gol e pode. O jogo pode ir pros pênaltis e tal, pode. Mas não vai ser fácil. A gente tá vendo a mídia esportiva falando que o Botafogo vai amassar, que o Botafogo é muito superior. Eu não vejo isso. Eu já quero deixar aqui, gravado aqui. Eu acho que o São Paulo vai fazer um gol no primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo vai fazer um gol no primeiro tempo. Já tá gravado aqui, depois vocês podem vir me cobrar. Mas não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil. E se o São Paulo passar para o Botafogo, o São Paulo tem totais condições de chegar na final da Libertadores. E principalmente, se o Zubeldia não inventar. Se o Zubeldia fizer o simples, se o Zubeldia fizer o básico, o São Paulo consegue ser classificado. Se o Zubeldia não inventar moda, o São Paulo consegue fazer... O Morumbi empurra o São Paulo. E o São Paulo consegue se classificar. Vai ser um grande jogo. Eu espero que hoje o São Paulo jogue no 4-2-3-1 ou 4-3-3, né? Com o Lucas atuando por dentro, o Rato e o William Gomes abertos. E eu espero que isso dê certo. E eu tô confiante. Eu quero que você deixe aí a sua opinião, quero que você deixe aí o seu comentário. Beleza? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E no final do dia, depois do jogo, tem vídeo pós-jogo. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.